Começamos hoje e vamos até o final do mês, se Deus assim quiser e nos permitir, uma nova série intitulada As Escrituras Testificam de Mim. Essa série visa, em primeiro lugar, nos ajudar a entender que a Bíblia tem apenas uma única história, que tem um único personagem, e esse personagem é Jesus Cristo. Então essa série nos ajuda a compreender, a ler a Escritura, sobretudo o Antigo Testamento, e perceber nas Escrituras e no Antigo Testamento o Evangelho, a pessoa e a obra de Cristo. Mas muito mais do que apenas relacionar textos do Antigo Testamento com a pessoa de Cristo, como nós, por exemplo, acabamos de fazer, lendo o Salmo de número 110, que apresenta claramente a Jesus. Muito mais do que isso, muito mais do que pensar dessa maneira, nós queremos, e essa vai ser uma tarefa difícil, e pedimos que Deus nos dê a graça de poder, nesses poucos sermões, pelo menos arranharmos esse tema, é olharmos para a Escritura e para o Antigo Testamento e percebermos o Evangelho em toda a Escritura. Isso nos ajuda não apenas na leitura, mas isso também ajudará a tantos outros, e até mesmo irmãos, pregadores que nos assistem pela internet e que também precisam compreender e precisam, assim como nós temos lutado para compreendermos, ver a Escritura como sendo um livro que testifica, que fala, que apresenta a pessoa do nosso amado Salvador. Então, durante todo esse mês, nós vamos fazer isso. Hoje, eu vou introduzir a série com um sermão com as palavras do próprio Jesus, e a partir do próximo domingo nós vamos nos voltar para o Antigo Testamento e vamos expor passagens do Antigo Testamento a fim de tentar olhar e perceber o Evangelho nessas passagens, tá? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, João capítulo de número 5, hoje nós vamos ler do versículo 31 até o 47, nos focando mais do 31 até o 40, e vamos olhar o que Jesus mesmo disse sobre esse tema, qual é o diagnóstico que ele faz. E nós vamos perceber que as palavras de Jesus são tão relevantes para nós hoje, como também foram no passado. Então eu queria que vocês abrissem então em João capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 31, por favor, acompanhe a leitura. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho ao meu favor é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava, irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus,
único. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em que estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, a tua palavra foi aberta e lida. E nós te pedimos que nesta manhã, nesse momento, o teu Espírito Santo desvende os nossos olhos, para que nós tenhamos condições de contemplarmos o Evangelho presente na tua lei. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nessa manhã o Evangelho seja pregado, para que nessa manhã a pessoa e a obra de Cristo sejam exaltados, para que nessa manhã, Pai, todos nós venhamos conhecer um pouco mais sobre Cristo Jesus. E dar, ó Deus, que na pregação do Evangelho, se assim for a tua vontade, nessa manhã haja salvação. Haja de fato o entendimento do Evangelho. E que haja pessoas que estejam dispostas, tocadas pelo teu Espírito Santo e pela tua ação, a responder. E vamos aprender nessa manhã, com fé, obediência, amor à pessoa de Jesus. Fazemos isso e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é uma imagem que eu gosto, que as atividades, que eu já mostrei a vocês. Quem faz o curso de interpretação bíblica também conhece essa imagem, e eu acho que ela é muito relevante. Ela foi desenhada pelo reverendo Francisco Leonardo, e ele usava essa imagem para evangelizar, sobretudo as crianças. Se vocês olharem com atenção, nessa imagem nós temos aqui aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã. Uma mensagem que vai desde a criação até a consumação. Uma mensagem que apresenta de forma bem simples, com desenho simples, a história da redenção. E há uma coisa que é muito curiosa nessa imagem, é que essa imagem apresenta no centro dela uma cruz. E que essa cruz divide, na verdade, a história. As coisas que aconteceram antes da cruz e as coisas que aconteceram depois da cruz. Mas não apenas isso, essa imagem também nos ajuda a entender um ponto importante que essa série vai tratar. Que tudo o que aconteceu antes da vinda de Cristo Jesus, tudo o que aconteceu na Escritura, como disse o apóstolo Paulo, todas essas coisas são sombras da realidade que haveria de vir. Então, se você observar bem, você vai perceber que a parte do Antigo Testamento é desenhada como sendo uma sombra da cruz. Em todo o Antigo Testamento, nós temos a sombra da cruz. Algumas facetas da pessoa e da obra de Cristo Jesus, elas podem ser percebidas quando nós lemos o Antigo Testamento. Nós nos deparamos, por exemplo, com o povo construindo um templo. Mas isso apenas aponta para a grande realidade daquele que viria a ser o verdadeiro templo. Nós olhamos o Antigo Testamento e nós vimos o sacrifício de animais. Mas isso apenas aponta para uma realidade que haveria de vir, o nosso Senhor, que seria o nosso sacrifício perfeito e para todo sempre. E por que essa imagem ela é tão importante? Porque essa imagem também mostra como as pessoas estão errando quando leem as Escrituras. E um dos objetivos dessa série é exatamente tentar realinhar a nossa leitura. Porque há muitas pessoas que ainda estão se apegando às sombras, estão desprezando a realidade. Essa é a razão pela qual, mais de 2000 anos depois que a realidade se instaurou na história, ainda existe um templo de Salomão.
E as pessoas estão celebrando as sombras, quando elas já agora podem ter contato com a própria realidade. O outro erro percebido e que nós vamos tentar corrigir, pelo menos na nossa mente, na nossa comunidade, é exatamente nós olharmos para o Antigo Testamento e não percebermos essa sombra. E aí nós nos voltamos para as histórias do Antigo Testamento e fazemos dessas histórias apenas um guia para a vida. Bem, a pergunta talvez que esse sermão vai tentar responder é: por que essas coisas acontecem? Porque a comunidade que está ouvindo a Jesus, os judeus, eles estão falhando exatamente nesses pontos. Eles olham para o Antigo Testamento, mas eles não conseguem perceber no Antigo Testamento a pessoa de Cristo e a sua obra. Jesus diz que eles estão lendo, eles estão estudando de forma muito cuidadosa o Antigo Testamento. Eles leem as Escrituras de forma muito cuidadosa, mas eles não conseguem perceber que essas Escrituras, elas testificam deles. Assim também como eles olham para o Antigo Testamento como um conjunto de regras do que você tem que fazer para ter a salvação, e não como vendo a boa nova do Evangelho, daquilo que Cristo um dia faria na cruz, para que nós pudéssemos ter a salvação. E por que essas coisas acontecem? Bem, é isso que Jesus vai responder. E Jesus vai fazer isso mostrando que o problema de incredulidade passa pela descrença em algumas testemunhas. Que esse não é um problema intelectual, de entendimento, é muito mais profundo. Que esse não é um problema também de não conseguir vê-lo no Antigo Testamento porque ele está escondido, porque ele é difícil de ser achado. Não! Jesus vai então tomar algumas testemunhas para falar sobre isso. Eu queria que você então agora acompanhasse comigo a leitura. Versículo de número 31, Jesus diz assim: o contexto aqui é que eles não estão acreditando, eles não estão crendo em Jesus. Eles não estão acreditando no testemunho de Jesus, na palavra de Jesus. E Jesus então se volta para eles e diz: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Ele diz a outro que testemunha ao meu favor: e eu sei que o seu testemunho ao meu respeito é válido. O outro aqui nós vamos ver mais à frente, é claramente a apresentação do pai, que também testemunha pelo filho. E nós vamos ver como isso sucede. E aí ele levanta então um conjunto de 4 testemunhas. É como se ele quisesse agora mostrar que de fato o que ele está fazendo é verdadeiro, o que ele está dizendo é verdade. E ele também então toma essa testemunha, traz essas testemunhas para o diálogo. E ele levanta então a primeira testemunha. E a primeira testemunha está apresentada aí dos versículos de número 33 até 35. Ele diz assim: vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. João disse sobre Jesus não apenas para esses enviados, mas na verdade publicamente João Batista falou sobre Cristo Jesus. E Jesus diz então que João Batista, olha só o que ele vai dizer, olha a comparação. Ele diz: não que eu busque testemunho humano. Ele diz: eu não preciso de João Batista. Na verdade, eu não preciso que João Batista diga quem eu sou. Não preciso que João Batista defina a minha identidade. Eu sou pelo que eu sou. Há um testemunho que é ainda maior do que o de João Batista, e eu vou dizer para vocês. Eu estou tomando João Batista como testemunha, não porque ele precisa reafirmar as minhas palavras, mas é por vocês, não é por mim. É para que vocês creiam. E ele diz que para que eles pudessem crer, Deus então fez algo extraordinário. Deus levantou João Batista como sendo uma candeia, que agora queima, que arde. E qual é o propósito? Iluminar o rosto do Salvador. Se as pessoas tinham dificuldade de olharem para Jesus e dizer: de fato, Ele é o Messias.
Se muitos tinham a dificuldade de fazer como aquele homem que esperava o Messias, e quando descobriu que de fato ele era o Messias, pegou no colo e cantou um grande louvor, agora então Deus faz algo extraordinário. Deus levanta um profeta como nunca visto antes. E esse profeta, diz João, ele foi como, disse o próprio Jesus, ele foi como uma candeia, uma tocha que queima, que arde. Com qual propósito? Apontar o Salvador, clarear o rosto do Salvador, mostrar as suas obras. É por essa razão que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por essa razão que ele diz que ele é o Messias, ele é o ungido que nós esperávamos. E João Batista veio então para abrir o caminho, para iluminar o caminho, para que as pessoas agora, tendo essa luz do Evangelho, elas pudessem olhar para Jesus e crer nele. João Batista vem então para trazer novamente o mistério, aquilo que estava oculto, e demonstrar de forma muito clara, não de forma privada, mas publicamente. E agora Jesus diz: o Pai levantou a João Batista. João Batista tirou a verdade das trevas para a luz. Ele não é a luz, Jesus diz, mas ele veio para testemunhar da luz. Jesus diz: é verdade que até alguns de vocês começaram a seguir João Batista. Alguns de vocês se apegaram a essa luz. Mas vocês abandonaram essa luz. Mesmo diante de um holofote tão forte, mesmo diante de tanta luz, vocês ainda continuam olhando nos meus olhos e vocês não creem. E a pergunta é: por que mesmo diante de tanta luz não houve entendimento? Porque diante de uma manifestação tão clara, não houve entendimento? Bem, Jesus vai responder a isso, mas antes disso, ele levanta agora a sua segunda testemunha. E ele diz que as minhas próprias obras testificaram dessa verdade. Ele diz: eu tenho um outro testemunho, maior ainda do que o de João Batista. O que João Batista disse é muito importante, mas eu tenho um outro testemunho, e esse testemunho é a minha própria obra, ou as minhas próprias obras. As obras que o Pai me deu para que eu pudesse concluir, e agora eu estou fazendo isso. E quem lê o Evangelho de João a essa altura, já percebeu e já viu em loco os sinais realizados por Jesus. João é conhecido como sendo o livro dos sinais. Ele é dividido pelos sinais que Jesus faz, pelos sinais que Jesus realiza. A essa altura, Jesus já tinha feito muitas curas. A essa altura, Jesus já tinha feito coisas extraordinárias. E Jesus diz: ainda o Pai, para que vocês pudessem olhar para o meu rosto e para que vocês pudessem crer em mim, o Pai resolveu realizar por meio de mim obras como nunca vistas antes. E essas obras tinham então o propósito de apontarem para duas coisas. Em primeiro lugar, para a identidade de Jesus. Os sinais, dizem João, eles apontavam para o fato de que ele de fato era o Messias. Os leitores do Evangelho sabem a essa altura que Jesus Cristo é muito maior do que um simples profeta. Que Jesus Cristo é muito maior do que um simples líder religioso. É verdade que se você for ao Antigo Testamento, você vai ver sinais e maravilhas. Mas você nunca vai ver no Antigo Testamento alguém que faça pelo poder inerente nele mesmo. Quando Moisés foi instrumento de Deus para abrir o Mar Vermelho, ele fez assim, porque Deus o fez. Mas agora o mundo está diante daquele que ele mesmo diz ao vento e ao mar:
Fique quieto, vento. Acalma-te, mar. No poder que há inerente e presente nele mesmo. E isso mostra a sua divindade. Isso mostra que ele é um profeta diferente, como nunca visto antes. Mas esses sinais, diz João, esses sinais sobretudo mostram que de fato ele é o Messias. Esses sinais apontam para a sua obra iniciada e que um dia será consumada. De tal maneira que Jesus, então, ele acalmou a tempestade para mostrar como um dia ele traria novamente ordem ao mundo criado. Jesus Cristo, por meio da sua palavra, ele fez lá na criação que o caos se tornasse cosmos. E agora, mais uma vez, por meio da sua palavra, ele está fazendo com que o cosmos volte novamente a ser uma realidade depois do caos causado pelo pecado. O apóstolo Paulo diz que a natureza ela geme por causa das consequências da queda. Agora Jesus Cristo ele está agindo não apenas nos seres humanos, mas até mesmo na natureza, para mostrar como ele traria a ordem a todas essas coisas. Jesus Cristo, ele cura as pessoas como um flash histórico do que ele faria então no novo céus e na nova terra. E para mostrar como ele reverteria todos os efeitos da queda sobre a nossa mente, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Os judeus não entendiam, mas ele fazia isso, ele gostava de fazer isso no sábado, para que eles pudessem perceber e olharem para ele e dizer: tu és o nosso descanso. Se a nossa alma anda atribulada, se o nosso corpo anda fragilizado pelas enfermidades, é bom saber que o Senhor é o nosso descanso. Que haverá um dia que nós teremos descanso para essa alma, descanso para esse corpo que sofre nesse mundo caído. E agora Jesus olha para eles e diz: não é apenas João Batista que foi levantada como uma tocha para que vocês pudessem reconhecer o meu rosto, mas também as minhas obras, elas mostram, elas testificam que eu sou o Messias, que eu sou o ungido de Deus, que eu sou aqueles que vocês esperavam. Mas diz Jesus que mesmo diante dessas duas testemunhas, eles não creem. O rosto deles está iluminado, mas eles não creem. As suas obras mostram que ele de fato é o Messias, mas eles não creem. E a pergunta é: por quê? Por quê? Por quê? Antes de responder, Jesus então chama mais uma testemunha. Ele diz a outro que também dá testemunha a meu favor. Veja o versículo de número 37. O Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. A essa altura, talvez os ouvintes de João já trouxeram à sua mente aquele momento em que ele disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Talvez os leitores de João já tivessem lido aquela passagem da transfiguração. Já tivesse ouvido mais de uma vez o momento em que o Pai disse: esse é o meu filho amado. A ele. Não a lei a parte dele. Não aos profetas a parte dele. Não. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Mas, sobretudo, aqueles que tiveram o entendimento correto do Antigo Testamento perceberam uma coisa que o próprio Moisés já tinha testemunhado. Que haveria de vir um dia um profeta. E esse profeta falaria da parte de Deus. E agora Jesus diz: no passado,
No passado, o Pai resolveu falar pelos profetas, pela lei, de muitas maneiras. Mas agora quis Ele falar por meio de mim. Quis Ele que eu fosse o seu testemunho. Quis Ele que eu fosse a sua palavra. E Jesus diz, o Pai então testifica. O Pai testifica que eu de fato sou o Messias. O Pai dá o testemunho que eu sou a sua palavra. E esse é o seu testemunho final. É como se o Pai estivesse dizendo assim, vocês querem me conhecer? Então, ouçam-no, olhe para Ele. Porque quem vê a Ele, vê a mim. Conheçam a Ele para que vocês possam conhecer a mim. Porque Ele é a minha palavra, Ele é o meu testemunho. Jesus então agora diz uma das coisas mais duras que alguém poderia ouvir. Uma acusação, uma condenação, que segue e corre ao longo de 3 linhas. Observe o versículo de número 37, a segunda parte, 38. Vocês nunca ouviram a sua voz, primeira acusação. Nem viram a sua forma, segunda acusação. Nem sua palavra habita em vocês, terceira acusação e condenação. Pois não creem naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo então que primeiro eles nunca ouviram a sua voz. E Jesus está dizendo, veja como vocês dizem que são discípulos de Moisés, mas na verdade vocês não são. Porque no passado Deus resolveu falar a Moisés por meio de uma sarça. E ele ouviu a sua voz. Mas agora aqui estou eu, aquele que Moisés tinha predito que viria. E agora o Pai está falando por meio do Filho. Mas vocês não estão ouvindo a voz do Pai. Se vocês de fato fossem discípulos de Moisés, com certeza vocês ouviriam a minha voz. Porque Moisés, no passado, ele ouviu a minha voz. Quando eu falei com Moisés, ele ouviu a minha voz. Agora vocês não ouvem a minha voz, então vocês não são discípulos de Moisés, como vocês dizem que são discípulos de Moisés. Vocês não creem nas palavras de Moisés, porque Moisés creu na minha palavra, ele acreditou no que eu disse, mas vocês não acreditam. Mas vocês não apenas não são discípulos de Moisés, vocês não são verdadeiros israelitas. Por quê? Jacó viu a forma de Deus naquela épica luta que ele teve. E uma vez que agora o próprio Jesus é a manifestação do próprio Deus, e eles não acreditam, então eles também não são verdadeiros israelitas. Eles não são como também Jacó, como Israel foi. E Jesus diz, sabe por que isso acontece? E essa é a terceira acusação condenatória. Nem a sua palavra, isto é, palavra de Deus, habita em vocês. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber o apreço que tinha, por exemplo, os salmistas pela palavra do Senhor. O desejo de guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Se você ler o Salmo 1, você vai ver o desejo do salmista de poder meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Se você ler o livro de Josué, você vai perceber que vem logo depois de Moisés, você vai perceber da exortação e do que Josué viveu, de poder andar com a palavra, de poder meditar na palavra, de poder ter prazer na palavra. E agora Jesus diz assim, e vocês são diferentes de Josué, vocês são diferentes dos seus irmãos do passado, se é que vocês são irmãos. Vocês são diferentes dos salmistas, porque eles tinham um apreço pela palavra.
Eles amavam a palavra. Eles queriam estar perto da palavra. Agora olhe para vocês. Vocês vivem fugindo de mim. Vocês não querem ter nenhum contato comigo. E vocês não me guardam no seu coração. Por isso vocês não são discípulos de Moisés. Por isso vocês não são verdadeiros israelitas. E por isso vocês não têm esse prazer na palavra que vocês dizem. Vocês não ouvem ao Pai. Mesmo Ele dizendo de forma tão clara. E a pergunta então continua ainda sendo a mesma. Porque diante de uma luz tão forte, como foi João Batista, eles olharam para o rosto de Jesus, mas não creram nele? Porque diante de obras tão maravilhosas, realizadas de forma extraordinária, eles não creram em Jesus. Porque mesmo o Pai dizendo assim, esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Porque mesmo o Pai dizendo assim, olha, ouça a esse meu filho. Porque mesmo o Pai dizendo agora eu falo por meio dele. Por que eles não creem? O diagnóstico de Jesus então é o diagnóstico do mesmo problema da nossa época. Ele então chama a quarta e última testemunha. Veja os versículos de número 39. Vocês estudam cuidadosamente. Jesus reconhece que eles estudam. E Jesus reconhece o cuidado. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. Jesus diz, sabe qual é o fracasso de vocês? A tragédia acontece porque vocês leem as Escrituras. Vocês estudam as Escrituras. Mas vocês não perceberam que as Escrituras testificam de mim. Vocês têm passado a vida inteira examinando as Escrituras sem perceber o ponto principal e por isso ainda não foram salvos. Jesus diz assim, você sabe por que a luz foi levantada e colocada no meu rosto, mas vocês não conseguiram perceber? Você sabe por que eu fiz tantos sinais e vocês não conseguiram perceber e ver? Você sabe por que o Pai disse o que disse sobre mim e vocês não conseguiram compreender? Porque vocês leem as Escrituras e fazem isso com muito cuidado. No entanto, vocês não conseguiram perceber que eu já estava lá. E como vocês não perceberam isso, agora vocês não conseguem fazer as conexões necessárias. Vocês não conseguem ligar os pontos e dizer, vamos nos alegrar porque o Messias chegou. Emanuel, Deus está conosco. A luz brilhou na escuridão de Israel e a salvação enfim chegou. O reino de Deus já é uma realidade entre nós. E o curioso é que nesse e em mais outros textos de João, o Antigo Testamento é apresentado como sendo o conjunto de livros, em 6 passagens isso acontece em João, que testemunham de Jesus. Agora sabe o que é curioso? Em nenhuma dessas 6 passagens existe um texto que faça esse relacionamento direto.
João acabou de dizer que as Escrituras testificam de Cristo, e ele poderia citar um texto prova. Ele poderia dizer: abra sua Bíblia agora no Salmo de número 110, e vamos ver alguém que é maior do que Davi. Mas ele não faz isso. E ele não faz isso aqui. Ele não fez isso no capítulo 1, versículo 45. Ele não fez isso no capítulo 2, versículo 22. Ele não fez isso no capítulo 3, versículo 10. Ele não fez isso no capítulo de número 20, versículo 9. Por quê? O que João quer que os seus leitores entendam que Cristo é a chave hermenêutica, não apenas de um texto no Antigo Testamento, mas de toda a Escritura. Não é apenas para nós fazermos esse relacionamento que nós fizemos aqui, essa conexão entre Salmo 110 e a pessoa do nosso Salvador. É muito mais que isso. Ele já estava em Gênesis. Ele andou pelo Êxodo. Ele estava lá quando a lei foi dada. Ele era a palavra dada aos profetas. As poesias diziam como é angustiante viver sem um Redentor. E agora ele diz: eu então sou essa chave hermenêutica. Agora vocês não estão me vendo, não é porque eu não estava lá ou porque eu estava escondido. Não. Estava claro, os profetas disseram sobre mim. Mas porque vocês não perceberam essas coisas, vocês não creem. E por essa razão, não tem vida. É por isso que Deus mandou a João. Para que talvez por meio dessa luz vocês pudessem crer e assim ter vida. É por isso que eu estou fazendo todos esses sinais. Para que vocês pudessem ver e crer, e crendo tenham vida. É por isso que o Pai falou, para que vocês pudessem crer e crendo tenham vida. É por isso que as Escrituras disseram sobre mim, para que agora vocês pudessem olhar para mim, não com incredulidade, mas com fé, e assim pudesse ter vida. Agora, por que essa série é tão relevante para os nossos dias? Qual é a relevância dessa série? E aí nesse livro, que é um dos livros que nós estamos usando como tema, As Escrituras dão testemunho de mim, editado pelo Dr. Carson, o autor diz uma coisa num capítulo muito interessante. Ele diz assim, preste atenção à relevância do que nós estamos estudando. A ausência de uma pregação bíblica firmada no Evangelho, e a pregação aqui ele está considerando a Escritura inteira, toda a Escritura, explica como criamos em nossas igrejas uma geração de deístas práticos, terapêuticos e moralistas. O que ele quer dizer com essas palavras? Vamos analisá-las uma por uma. Deísmo é um termo filosófico que fala uma maneira de ver a vida que não chega a desacreditar na existência de Deus, mas entende que Deus é um Deus distante, que está bem longe de nós, bem distante de nós. E aqui então ele diz que na prática, e ele está se referindo a uma pesquisa feita nos Estados Unidos para tentar detectar por que tantas pessoas estão abandonando as igrejas, sobretudo os jovens. Porque está tendo um êxodo muito grande das igrejas, principalmente no contexto americano. Então, fizeram algumas pesquisas e essas pesquisas foram lançadas e ele está se valendo dessas pesquisas. E a conclusão que ele chega é que uma das razões foi a falta de pregação do Evangelho, a pregação de todo o Evangelho em toda a Bíblia. E ele diz que essa falta de pregação do Evangelho fez com que alguns jovens fossem crescendo desde a infância, tendo uma ideia errada de quem é Deus, sendo esse Deus um Deus distante. E aí eles foram tomados e beberam do espírito da nossa época, que já vem sendo levantado. Então,
não quero cansar vocês com questões filosóficas, mas, por exemplo, a modernidade, ela adotou uma visão de mundo que excluía o sobrenatural. E as crianças talvez percebam isso aqui, quem gosta, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que é só do meu tempo, desculpa gente, mas o desenho Scooby-Doo, lembra? Só os velhos fizeram assim, né? Tá bom, não valeu para as crianças, vale para a gente então. Perceberam que naquele desenho era sempre assim, tinha sempre um ar de alguma coisa sobrenatural. Mas lá no final do desenho, era sempre uma questão natural. Era sempre alguém que estava se vestindo de fantasma. Não existe essas coisas de sobrenatural. É evidente que agora, bebendo da pós-modernidade, no filme isso ficou meio aberto, né? Nem que sim, nem que não, porque cada um escolhe o que quer. Né? A verdade está em todos os lugares. Se você acha que existe, então beleza. Siga dizendo que existe. Se você acha que não existe, não tem problema. A interpretação é por sua conta. E a modernidade fez isso, tirou a ideia de sobrenatural. A pós-modernidade disse que o cristianismo é muito estreito. Esse negócio de um único salvador, isso não dá, sabe? A verdade está na mente de quem pensa, assim como a beleza nos olhos de quem vê. Se você acredita nisso, bem, mas não me force entender que a história tem um único personagem. Não venha com essa conversa. E aí, os neopagãos, eles experimentaram a ideia de uma diversidade de religiosidade. Então, hoje, espiritualidade é o tema tá? Meditação, tem até aplicativo para meditação, porque não importa o seu tipo de espiritualidade, mas você precisa ter espiritualidade. E aí, então, a pesquisa diz que muitas pessoas tiveram, por causa da falta de pregação do Evangelho, essas pessoas começaram a ter uma ideia de Deus que não é o Deus do Evangelho. Sabe por quê? A igreja perdeu e tem perdido o que é algo que é valoroso na nossa cosmovisão, que é a nossa metanarrativa. Talvez nenhuma maneira de ver a vida tenha uma metanarrativa, talvez não, com certeza, isso é com certeza, mas nenhuma tem uma metanarrativa como a nossa. Mas a maioria delas não tem uma metanarrativa, mas nós temos uma metanarrativa. O que é uma metanarrativa? É uma história maior que explique tudo mais que está à sua volta. É essa história maior que explica a história da sua vida. No entanto, foi levantado um cristianismo, proposto um cristianismo que não caminha da criação para a queda, da queda para a redenção e desta para a consumação. E qual é o problema disso na pregação do Antigo Testamento? Presta atenção, gente. Como o Antigo Testamento é exposto como sendo verdades isoladas dessa metanarrativa, é apenas um guia de como as coisas devem ser, as pessoas perderam a ideia dessa visão maior, dessa história maior. Elas não conseguem conectar a criação com queda, com redenção e consumação. Então, essas coisas são ensinadas de maneira fragmentada. E aí o que nós precisamos é pregar toda a Bíblia como sendo o Evangelho de Cristo, porque essa é a história. A gente não pode ler o Antigo Testamento e dizer assim, olha, aqui tem princípios morais. Não! É muito mais do que isso. Há uma história que precisa ser entendida e aprendida. Mas eles perderam de vista isso. E por isso ele diz, por essa razão, criou-se então um grupo de deístas práticos. Mas não apenas isso, ele usa outro termo curioso, que é a ideia de terapêuticos. O que ele quer dizer com isso? Essa é uma coisa curiosa, por quê? A adoração vazia, pregação psicologizada e atenção ao eu gerou uma combinação que destruiu a fé cristã já em alguns lugares do mundo. Enfraqueceu na Europa, na América do Norte e em todos os outros lugares e já está chegando ao Brasil. Como eu disse para vocês, é olhar para a Escritura, sobretudo o Antigo Testamento, como sendo apenas um guia para a vida. Sabe, como se nós vamos na Escritura para ver o que ela tem a dizer para o seu problema.
E aí o ponto de partida é quais são as respostas para você. Só que a Bíblia não é sobre mim, a Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Cristo. Mas as pessoas, elas não veem Cristo. Por quê? Porque elas estão buscando resposta para os dilemas da nossa época, mas longe dessa grande história. Dessa grande história. E aí as mensagens, principalmente no Antigo Testamento, são verdadeiras injeções de ânimo. É para levantar o espírito, para mostrar que a gente realmente pode ter vitória. E aí muitos pregadores vão pregar no Antigo Testamento apenas para animar e motivar as suas ovelhas. E essa abordagem do Antigo Testamento, ela não tem a ver com o Evangelho. Deixa eu dar um exemplo para isso ficar claro. Pegue, por exemplo, a história de Davi e Golias. Se você for olhar os sermões pregados em Davi e Golias, você vai ver que eles sempre vão dizer assim: nós precisamos imitar a coragem de Davi. Então, diante das dificuldades da vida, tenha coragem, tenha a fé em Deus. Diante dos gigantes que se levantarem diante de você, seja os problemas no casamento, os problemas financeiros, então tenha a coragem de Davi, porque você vai vencer os gigantes da sua vida. Agora preste atenção, não é errado a gente imitar a fé de Davi, a coragem de Davi, mas nós erramos em muito se nós perdemos o que é principal na história de Davi. Na verdade, se você tivesse que se identificar com alguém, não seria com Davi. Seria com aquele povo que está lá tremendo de medo, que fala assim: nós não vamos conseguir. Porque quem representa Davi, quem será um tipo de Davi é Cristo. É Ele que vai lá então e vai vencer o gigante no nosso lugar. Você não pode perder de vista, jamais perder de vista, que esse aponta para um outro rei, um rei mais importante, que seria ungido, a sua dinastia não teria fim. Aponta para outro que sentaria no seu trono e daria vitória ao seu povo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o nosso inimigo. Mas as pessoas perderam isso em mente. E aí nós temos uma geração de pessoas que estão voltadas apenas para a ideia de motivação. O Antigo Testamento é usado para motivar as pessoas a lutarem contra as coisas, as dificuldades da vida. E perderam o ponto. E ele diz por último que isso também mostra essa comunidade de moralistas, que olham para o Antigo Testamento como sendo apenas um conjunto de regras que pode então nos ajudar a viver. E isso começa de cedo, tá? Começa desde o colo da mãe, passa pela escola dominical e já chegou aos púlpitos. Uma mensagem que diz o que nós devemos fazer. Mais uma vez, gente, não é errado você pegar a história de Davi e o seu adultério com a mulher de Urias e dizer assim: olha, filho, veja as consequências de um adultério. Veja como é danoso dormir com a mulher do próximo. Não é errado isso. Não é errado a gente dizer assim: olha, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz, não adulterarás. Sim, mas a gente não pode perder de vista que aquilo ali mostra que haveria apenas um único, que jamais cobiçaria a mulher de alguém. Haveria um que jamais tiraria a vida de alguém, assassinaria alguém. Haveria um que seria o perfeito rei que todos nós precisamos. Isso a gente não pode perder de vista, mas as pessoas estão perdendo de vista. O que nós precisamos então é isso aqui. Precisamos então, e essa é a conclusão, precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Evangelho, a fim de nós percebermos, sabe, as facetas da pessoa, da obra ou do ensino de Jesus Cristo de Nazaré. E diante disso, presta atenção, não é para você ler e apenas falar: ai, que legal, eu entendi isso, agora eu estou entendendo melhor as Escrituras. Não! É para que quando você lê, você então confie nele e pare de confiar em você, que você o ame e pare de amar você e que você o obedeça e pare de obedecer os ídolos do seu coração. É para que você tenha isso na sua vida. O que nós
O que nós queremos, o que nós desejamos é isso. Lutero dizia que se olharmos seu significado interior, toda a Escritura é somente sobre Cristo, em todo lugar, ainda que superficialmente possa parecer diferente. Calvino dizia, Cristo é a substância, o escopo, a essência da revelação bíblica. E só é possível compreender as Escrituras se elas forem lidas com o propósito de encontrar Cristo nelas. O que a gente vai fazer e tentar é isso aqui. O som está ok, Renan? Preste atenção nisso. A nossa tentativa é para isso. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. A gente tem tido prazer em muitas das coisas dessa vida. Prazer em ler livros, assistir séries, filmes, passear, se divertir, ir para a academia. Mas a gente tem tido pouco prazer em estar com Jesus. A minha oração é que Deus desperte a você para que você tenha prazer de estar com Jesus. Prazer de estar com essa palavra revelada. Vamos orar? Ô Senhor, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que ilumina a nossa mente para a gente entender essas verdades tão profundas do Evangelho. Isso é graça do Senhor, por isso nós não podemos nos ensoberbecer. Isso é graça do Senhor, por isso nós devemos dar a honra e a glória somente a Ti. Mas nós te somos gratos por tamanho entendimento da Tua palavra e da Tua revelação. Te somos gratos porque o Senhor tem dado o privilégio dessa igreja de poder olhar para o Antigo Testamento e perceber Jesus lá. E assim aprender ainda mais sobre o Evangelho,
sobre a salvação. Isso tem nos levado a crer no Senhor e termos vida. Há muitas pessoas, Pai, que não têm desfrutado dessa vida em Cristo porque não estão percebendo essas coisas. Mas nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado a percepção dessas coisas. Ó Deus, e perdoa-nos pela nossa negligência em entendermos essas coisas, em percebermos essas verdades tão preciosas do Evangelho, mas nós negligenciarmos essas verdades, não temos prazer nisso. Ó Senhor, temos gastado tanto tempo com tantas coisas, e pouco tempo temos gastado com Jesus, andando com Ele, olhando para o seu rosto, vendo as suas obras, aprendendo com Ele, conhecendo ao Senhor enquanto conhecemos a Ele. Por isso, ó Deus, dá que o Senhor mude a disposição do nosso coração e que a gente tenha prazer de estar com Jesus, prazer de estar na presença de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós oramos em nome dEle, nosso Salvador, a palavra viva que nos dá vida. Amém. E agora, Igreja de Cristo Jesus, a palavra da verdade, o amor do nosso Deus que resolveu se revelar a nós de forma salvífica na pessoa do Filho, a bela, a valiosa iluminação do Espírito Santo para entender essa verdade, esteja sobre vocês, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.